Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar de Tigrinho, vamos falar de Palmeiras, vamos falar de Abel, vamos falar da surra que aconteceu ontem em pleno Allianz Parque. Palmeiras 1, 2, 3, 4, Internacional 1. Mas antes eu peço que você, por favor, curta, comente e compartilhe o canal com seus colegas, você que já é inscrito. Você que não é inscrito, se inscreva pra gente chegar antemão aos 300 inscritos, que é a grande meta do canal no momento, tá bom? Mas já falei demais, vocês não estão aqui pra ouvir isso, vocês estão aqui pra ouvir análise. Então bora de análise, meu povo. Porque ontem no Allianz, para mais de 39 mil pessoas, o Palmeiras surrou o Internacional sem dó. Sem dó, um 4-1 digno de espetáculo. Foi um jogo quase que perfeito do Palmeiras. Uma atuação plena, digna, com muita variação tática. O Palmeiras teve muita distribuição de jogo. O jogo passou bem pelo meio de campo. Teve muito volume no ataque do Palmeiras. A defesa foi muito consistente mesmo no segundo tempo. E o único vacilo, o único ato que o Palmeiras cometeu a falha foi exatamente no lance do gol do Carboneiro. Que ainda assim você via que a zaga do Palmeiras ela não marcou de forma tão robusta em cima da jogada. Pelo Palmeiras enfrentar o River na próxima quarta-feira na Libertadores, e por ser um jogo no Monumental de Nunes, o Palmeiras joga fora, eu imaginava que o Palmeiras fosse se poupar. E ou se poupar, não é que iria entrar um time reserva, mas sim que os jogadores iriam pôr o pé no freio. Talvez fosse uma vitória de 1-0, de 2-1. Eu imaginava uma vitória do Palmeiras nesse cenário. Mas eu não imaginava que fosse tão disruptivo o negócio. O Palmeiras colocou 4-0 com 39 minutos do primeiro tempo e ficou barato. E ficou barato. Ainda teve o lance do Flaco Lopes que quase marcou. Poderia ter tido outros gols também. O ideal seria um 5-0 no primeiro tempo. A gente está falando de 5-0 em 45 minutos. Seria algo fora do normal. Completamente fora do normal. O Vitor Roque, ele tem uma noite maravilhosa. Maravilhosa, tá? No lance do primeiro gol, ele recebe um belo passe do Felipe Anderson. Chuta de perna esquerda, a bola ainda bate no Rocher. E sobra dentro do barbante. Tem o lance do segundo gol, que eu acho que foi o gol mais bonito do jogo. Pra mim foi o gol mais bonito do jogo. Um passe maravilhoso do Flaco, que já estava levando a defesa do Inter. Ele dá um totozinho, dá uma cavadinha pro Facundo, que já viu o Vitor Roque entrando, toca pro Vitor Roque. O Flaco acerta até o momento que o Facundo vai entrar na área para não pegar o impedimento do atacante. Que também acerta o momento do Vitor Roque, tá numa fase iluminada, faz o gol com a perna direita. Tem o gol do 3-0, que é um chute do Felipe Anderson, o Rocher bate roupa e ela sobra pro Evangelista, que marcou o terceiro. E o quarto gol do Palmeiras é um gol do Vitor Roque, tá? Um lançamento, o Gomes meio que dá uma cabeçada, uma ajeitada para ele, que ele marca de cabeça. E nesses gols que eu trouxe para vocês, você vê como o Inter, ele permitiu o Palmeiras ter um volume ofensivo dentro da sua área. O Vitor Roque, ele fez gol com a perna esquerda, ele fez gol com a perna direita, ele fez gol de cabeça. O Flaco Lopes, além da assistência da pré-assistência, né? Não foi nem assistência no caso do segundo gol. Além da pré-assistência que ele deu no segundo gol, ele participou muito bem, ele quase marcou por 2 vezes. O Facundo ainda também deu assistência, então o Inter alimentou o ataque do Palmeiras, além do próprio ataque do Palmeiras gerar esse conforto, essa linha de produção em cima da linha baixa do Inter, que é a linha de zaga. O Inter estava muito mal no primeiro tempo. E eu esperava que o Roger, tomados os gols, 39 minutos, estava 4-0 para o Palmeiras. Eu esperava que o Roger fosse corrigir alguns comportamentos. E não foi isso que aconteceu. Eu falei já dos gols porque eu quero trazer os números aqui, vou deixar com vocês, para vocês entenderem o tamanho do amasso que foi o jogo. Tamanho. O Palmeiras tem 61% de posse de bola contra 39% do Inter. O Palmeiras chuta 20 vezes, das quais 8 vão no gol. 8 vão no gol. O Rocher ainda faz 4 defesas além dos 4 gols que ele toma. O Inter chuta 7 bolas e 3 vão no gol.
O Inter não cria nenhuma chance clara, nenhuma. O Palmeiras cria 6 chances claras. Foi literalmente um amasso. No primeiro tempo, o time do Inter não passava do meio de campo. O Alan Patrick e o Benítez não conseguiam girar a bola no meio de campo para gerar uma certa dificuldade, fazer a bola sair do pé do meio do Palmeiras e ficar ali entre os jogadores do Inter para tirar um pouco do volume que o Palmeiras tinha. Não, o Palmeiras, além de aplicar o volume, conseguia aplicar o volume por determinado tempo. O Inter não conseguia sequer se achar no primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo. O segundo tempo, ele é tão vergonhoso pro Inter e tão bom pro Palmeiras quanto o primeiro. Porque pro Palmeiras era nítido o que estava sendo feito. O Abel estava falando pros caras, tira o pé. Vocês já fizeram o resultado, vocês já ganharam, se poupem para quarta-feira. O recado, não que o Abel tenha dito, mas o recado que o Palmeiras passou no campo foi esse. O Palmeiras começou a tocar de lado, o Palmeiras começou a diminuir o ritmo, o Palmeiras começou a manter a posse de bola no meio de campo. E aí, o Inter, por mais que o Palmeiras diminuísse por pelo menos assim os 2 compassos, o ritmo que ele apresentava, o Inter ele não conseguia subir as linhas, o Inter ele não conseguia dar trabalho pro Everton, ele não conseguia fazer nada. E no lance do Carboneiro, que hoje é o melhor jogador do átrio ofensivo do Internacional, a bola acabou sobrando, ele foi puxando a marcação de um lado, puxando para o outro, fintando, e aí acertou o ângulo do Everton para fazer o 4-1. Tirando isso, o Inter não fez nada no segundo tempo. O Palmeiras colocou o Bruno Rodrigues, que acabou fazendo uma boa reestreia. Acho que muita gente deve ter ficado contente com a reestreia do Bruno Rodrigues. Eu torço muito por ele. É um garoto muito bom. Teve problema no joelho pelo Palmeiras 2 vezes. Teve problema no joelho pelo São Paulo. Teve problemas com o Cruzeiro também. É um garoto que tem qualidade, mas a questão física acaba afetando ele nessas questões. O Abel ainda roda mais o elenco. Acho que o time do Palmeiras num todo faz um ótimo jogo. Num todo. O Kelvin jogou muita bola. Gustavo Gomes numa partida segura. O Lucas Evangelista muito bem. O Felipe Anderson, que jogou no lugar do Maurício, que foi poupado, muito bem. Um dos melhores jogadores do Palmeiras, sabe? E ainda assim, não foi pouca coisa, porque o Palmeiras do meio pra frente, todo mundo jogou bem. O Facundo foi bem, o Vitor Roque, que a gente vai falar, foi bem. O Flaco Lopes foi bem, o Felipe Anderson foi muito bem. O Palmeiras pratica um jogo quase que perfeito. Mas a noite é do cara, né? A noite é do Tigrinho. O que jogou o Vitor Roque é uma palhaçada, é uma patifaria. O momento é do Vitor Roque. É maravilhoso o momento dele. E muito por conta, tá, do Abel. Porque o Abel, ele ou jogava com ele, ou jogava o Vitor Roque, ou jogava o Flaco. Ou jogava o Roque, ou jogava o Flaco. E ele entendeu que os dois poderiam se encaixar como uma dupla de primeiro e segundo atacante. Com o Vitor Roque sendo mais um segundo atacante, variando com o Flaco Lopes, que faz o centroavante. O Abel abriu mão da sua convicção, colocou os dois para jogarem juntos, e é inacreditável como os dois conseguiram jogar bem, conseguiram se entender bem, o que fez com que o Vitor Roque evoluísse de uma forma estrondosa. O Vitor Roque, desde que a dupla assumiu com o Flaco Lopes, ele está jogando uma barbaridade. O Vitor Roque, ele decidiu o clássico, né, contra o Corinthians, ele fez o gol contra o Corinthians. O Vitor Roque, ele marcou 3 agora. O Vitor Roque tá marcando em todo jogo. Em todo santo jogo o Vitor Roque vem marcando. E é um jogador que entrega tanto performance quanto número. Tanto performance quanto número. Porque além do Vitor Roque ser aquele atacante que dá assistência e que faz o gol, ele tá enchendo o saco do zagueiro. O Vitor Roque tá desarmando. O Vitor Roque é o 4º jogador que mais desarma pelo Palmeiras. É inacreditável. Um jogador de ataque é o 4º que mais desarma. Ele desarma, por exemplo, mais que o Gustavo Gomes. Ele desarma mais que o Murilo. Inacreditável. É inacreditável que um jogador de ataque consiga isso. Então, o zagueiro não pode piscar, o zagueiro não pode simplesmente descansar, porque o Vitor Roque vai tomar a bola. O Vitor Roque é um cara novo, é um cara rápido, se lesiona pouco, tá marcando, tá dando assistência. É um jogador que tá numa fase muito, muito boa.
E pro palmeirense isso é ótimo, porque além do Flaco, que também vem muito bem, o Vitor Roque está dominando a situação para o Palmeiras. Falamos do Palmeiras, vamos falar um pouquinho do Internacional, porque além do sucesso do Palmeiras, a gente tem os problemas do Inter. Depois desse 4-1, fica muito nítida que a situação do Roger Machado acaba se tornando comprometedora, tá? Porque acho que dificilmente o Roger Machado ele escapa do Grenal. Só se o Inter ganhar e ganhar muito bem do Grenal. Coisa que eu não acredito. E assim, é mais difícil ainda esperar isso porque o Roger já não vinha bem, ele é eliminado pelo Flamengo. Aí tem 2 jogos, né, que ele tem. Um também contra o Fortaleza, que ele ganha, não muda nada do time. Vem hoje, tem 15 dias de data FIFA, ele não consegue mudar nada. O time é o mesmo. As mesmas jogadas, as mesmas variações, ele não entrega nada, perde de maneira totalmente disruptiva. Foi 4, mas o Palmeiras força no segundo tempo, era 6-7. Tranquilamente, tá? Era 6-7. O Inter gasta muito, o Inter gastou em contratações que não fazem muito sentido. O Inter trouxe o Ronaldo, o Inter trouxe o Richard, ex-Corinthians, o Inter trouxe, acho que o Benítez o Alan Rodrigues é um dos melhores jogadores, mas assim, não veio muita coisa. E o Inter traz jogadores que não fazem muito sentido. A gestão, Alessandro Barcelos, o presidente do Inter, a gestão dele, que começou em meados de 2021, ela fez com que o Inter não passasse das quartas de final de uma Copa do Brasil nenhuma vez. O Inter, ele não conquistou nenhum título, exceção o Campeonato Gaúcho esse ano, que foi em cima do Grêmio, que também estava num momento medonho no começo do ano. Esse é o Inter do Barcelos. É um Inter que no século tomou 16 goleadas. Vou deixar cada uma delas aqui, vocês pausem o vídeo para ver, né, caso vocês tenham algum interesse a mais nisso aqui. Mas é um time que desde que a gestão Alessandro Barcelos começa, parece que ele se desmonta. Para quem não sabe, o Inter adiantou mais de 200 milhões de reais em contratações do ano passado para esse ano. Contratações essas que foram feitas com o dinheiro de adiantamento das cotas de televisão da LFU, que é a Liga Forte União, que é o modelo de transmissão de jogo que o Inter vai ter. Então, quando todo mundo estiver ganhando dinheiro da LFU, o Inter não vai estar ganhando. O Inter vai estar, zerado. O Inter vai estar totalmente zerado. O que complica muito. Aí você olha para procurar culpa, você vê gente falando que os goleiros do Inter falham, mas o problema do Inter não vejo que é goleiro. Para mim, o Inter tem um dos melhores do Brasil, embora esteja sendo mal treinado. Aí você vê o D'Alessandro não aparece, o Barcelos não aparece, o Inter cheio de problemas, cheio de dificuldades, o Inter cheio de eliminações assim que são inacreditáveis, Juventude, Globo, entre outras também. E você vê um time totalmente no trilho oposto que está o Palmeiras, que eu falei no início do vídeo. Porque o Inter, enquanto o Palmeiras continua voando, continua acertando as suas receitas, trazendo jogadores inacreditáveis por preços exorbitantes, mas que entregam muita coisa, como é o caso do Vitor Roque, o Inter começa a pagar por jogadores que não entregam nada. O Inter começa a contratar jogadores que não entregam nada. E aí você vê exatamente a diferença, a ressonância, né? A dissonância, não é nem ressonância o termo, a dissonância entre Internacional, que está caindo, e o Palmeiras que sobe, na mesma velocidade que o Inter cai. Ao torcedor do Palmeiras, quarta-feira tem Libertadores, quarta-feira tem praticamente uma final, vamos dizer. Ao torcedor do Inter, esperar o Grenal de olhos bem abertos e cabeça bem inchada. Deixe os seus comentários aqui, me fala o que cada um de vocês acharam, me expliquem o que vocês acham, você que é palmeirense, Vitor Roque é seleção, não é? Fale um pouquinho pra mim, você torcedor do Inter, que pena, mais sorte na próxima. Gente, por hoje é só, me despeço porque ainda tem muito mais futebol pra gente assistir, tá bom? Um ótimo domingo e uma ótima semana. Fui!